Graça e paz da parte de Cristo Jesus, meus amados irmãos. Eu desejo trazer para você uma mensagem e vou utilizar de um texto que se encontra em Gênesis, no capítulo 9, versículos 11, 12 e 13. Diz assim: estabeleço convosco a minha aliança. Não mais será destruído tudo que tem vida pelas águas do dilúvio. Não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus: este é o sinal da aliança que ponho entre mim e vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco por gerações perpétuas. O meu arco tenho posto nas nuvens, e ele será por sinal de haver uma aliança entre mim, ou seja, Deus, e a terra. Queridos irmãos, nesta ocasião que Deus propõe essa aliança para o homem, foi logo depois do dilúvio. Em decorrência do pecado e da degradação da espécie humana, diz a palavra que o mau cheiro chegou até Deus, o mau cheiro do pecado. O homem havia se entregado totalmente aos deleites da carne. E o dilúvio, ele veio como uma forma de separar aqueles que se submetiam à vontade de Deus, no caso, a família de Noé. Bom, mas o que eu quero dar o foco principal aqui é a questão do arco-íris. O arco-íris foi a manifestação visível da aliança de Deus para com o homem. E Deus afirmando categoricamente que não mais destruiria a vida humana e toda espécie de vida na terra por um dilúvio. Ponto. O que acontece é que nos dias de hoje, nós temos visto aí um movimento político e de poder que se diz defensor de homossexuais, se utilizando deste símbolo que é um símbolo nosso, dos cristãos, de Deus para com o homem, de um relacionamento religioso, e se utilizam como uma bandeira. Bom, houve uma manifestação, uma pregação de um pastor, que nós temos uma profunda admiração, que é o pastor André Valadão, e ele fez uma exposição na sua igreja, nos Estados Unidos da América, sobre a questão dessa militância que se diz orgulhosa, mas que na realidade tem disseminado uma grande confusão. Eles têm sim um discurso de ódio e acusam os cristãos, a igreja do Senhor Jesus, de que nós sim somos fundamentalistas e temos discurso de ódio. Mas nós temos que botar os pingos nos is. Quem tem agredido é justamente essa militância sopa de letrinhas. Não tem muito tempo que introduziram crucifixo no ânus, não tem muito tempo que eles defecaram sobre símbolos da Igreja Católica, não tem muito tempo que eles simularam uma crucificação de Jesus, sem falar outras coisas mais que esse povo tem utilizado de ataque contra a igreja. Mas o porquê que eles nos atacam? Porque a igreja, ela é um obstáculo para o seu projeto de poder no Brasil. E paralelo a isso, a esquerda, ela se utiliza desse braço para poder também levantar uma falsa, digamos assim, uma falsa bandeira, vamos qualificar como bandeira também, de que defende as minorias. Fato é que tudo isso é interesse político. Nós temos que separar homossexualismo de homossexuais e militância. Nós temos que continuar defendendo as pessoas, o direito das pessoas, porque isso chama-se livre-arbítrio, dado por Deus. Se o indivíduo quer ser homossexual, ter a prática, a escolha sexual dele, isso aí é uma coisa que ele vai decidir. E se Deus não intromete nisso, nós não temos que intrometer. Mas separado disso, a Bíblia diz que o homossexualismo é pecado, que a prática homossexual é pecado. Isso está escrito na Bíblia, não sou eu que escrevi a Bíblia, não sou eu que criei a Bíblia, isso é bíblico. Aí aparece uma certa pessoa dizendo que tem que mudar a Bíblia. Bom, é uma coitada, né? Uma pessoa já, uma bananeira que deu cacho, em final de vida, e falando besteira. Gente, essa separação é muito importante, sabe por quê? Que eles querem nos amedrontar, fazer com que a igreja pare de pregar contra o pecado,
dizendo que nós somos homofóbicos ou transfóbicos. Isso é mentira. Nós nunca fizemos acepção de pessoas, as portas das nossas igrejas estão escancaradas para todos que quiserem vir, serão muito bem recebidos. Agora, o que não pode é querer que nós aceitemos essa situação como se fosse normal. Engolir essa situação e negar aquilo que a Bíblia nos ensina. Nós, como cristãos, nós temos a Bíblia como regra de fé. E se a Bíblia diz que o assassinato é pecado, é pecado. Se a Bíblia diz que o camarada, seja ele um homem ou mulher, se tornar um prostituto ou uma prostituta, a prostituição é pecado, é pecado. E se a Bíblia diz que o ato homossexual, a prática homossexual é pecado, acabou. É a Bíblia que está dizendo. Agora, o que não pode é querer nos amedrontar, nos atacando, nos ameaçando de prisão. Eu quero dizer para essa turma o seguinte: se Constantino não conseguiu impedir o avanço da igreja, se o Império Romano não conseguiu calar os cristãos, não são vocês que vão calar. É bem verdade que tem muitos que têm medo, é bem verdade que outros são comprados, é bem verdade que tem muita gente que estão dentro das igrejas que até votaram nessa militância, até votaram nesse projeto de poder. Sim, votaram. Mas existem muitos homens e muitas mulheres dispostos a tudo. Ou seja, dentro da paz, dentro da harmonia, dentro de uma resistência pacífica, mas não irão abrir mão da sua fé e das suas convicções. Que nós possamos separar isso e dizer para esse povo que esta bandeira que eles estão utilizando, esse símbolo não é deles. Esse símbolo é de Deus, de um concerto de Deus para com o homem, onde o Senhor afirma que não vai mais destruir a terra com um dilúvio. Agora, querer pegar, pensar de uma pregação, de uma mensagem, uma palavra para incriminar um pastor, isso é um ataque aos cristãos, isso é um ataque à igreja evangélica. Gente, nós não podemos aceitar. Nós temos que falar, nós temos que denunciar, nós temos que protestar. Sabemos que essa militância está infiltrada no judiciário, está infiltrada dentro dos meios de comunicação, na política, mas nós temos que oferecer resistência, porque é um absurdo o que estão fazendo. Querem calar os cristãos, querem que a gente agora concorde com tudo isso. Não iremos concordar. No que tange a pregação da palavra, aquilo que a Bíblia nos orienta, nós vamos continuar pregando, doa quem doer. Agora, no que refere ao cidadão, ao ser humano, nós vamos respeitar o direito dele de escolha. Nós vamos respeitar o livre-arbítrio, porque é algo dado por Deus. Portanto, receba essa palavra, não aceite isso cabisbaixo, amedrontado. E outra coisa, a Bíblia já dizia que no final nós seríamos perseguidos, que muitos de nós seríamos até assassinados, seríamos presos. Eu não sou melhor do que Paulo. Se Paulo chegou aí para o cárcere por causa de defender aquilo que Deus entregou para ele, eu também preciso seguir no mesmo caminho, não abrir mão daquilo que o Senhor entregou a mim como pregador do Evangelho. Receba essa palavra. Pastor André Valadão, você tem meu apoio, porque eu sei muito bem o que você falou, eu assisti a sua mensagem, você em nenhum momento mandou atacar ninguém, estão pensando, são esquerdistas, esquerdopatas, são pessoas que não têm pudor, estão ali vendendo a alma para o diabo. Tem até um falso pastor sujeitinho, militante, sopa de letrinha, dizendo que é pastor fictício, pastor mentiroso, não tem igreja, não tem nada. Portanto, receba a minha palavra, que Deus em Cristo te abençoe e pense nisso.